Gente, é com muito prazer que eu trago para vocês aqui uma conversa que eu tive com o Lucas. Essa conversa foi fantástica. Acontece que no começo do vídeo estava dando um problema, o meu jogo estava bugando e eu não percebi, e aí corrompeu todo o áudio. Só que esses primeiros minutos eles são preciosos demais para serem jogados fora. Então, a partir do 16º minuto, a coisa ela melhora muito, porque aí o problema se resolve. E aqui eu fiz essa gambiarra, eu fiz essa bagunça para tentar sincronizar as falas no lugar onde elas pertencem. Pode ser que eu tenha falhado e pode ser que algumas falas se sobreponham e que a qualidade fique horrível. Aí você pula esses 15 minutos se você estiver querendo vomitar, mas o meu conselho é que você tente escutar se você conseguir. Porque, cara, essa conversa ela foi muito boa, muito informativa, ela corrige muitas coisas em que eu falo errado nos vídeos anteriores. E se você tem compromisso, né, não com o que eu falei, mas com aquilo que eu estou aprendendo e com o que eu estou descobrindo, eu recomendo muito que você assista. Eu espero que vocês gostem tanto dessa conversa quanto eu gostei e que vocês aprendam tanto nela quanto eu aprendi. E isso me lembra muitos vídeos que eu tenho aqui com o Leonardo no começo da pandemia, me explicando tecnicamente o que essa pandemia era quando a gente ainda estava inseguro em relação a ela. Então eu estou trazendo pessoas que entendem e como é gostoso ser corrigido e ser orientado, e ver mais gente querendo participar desse canal, dessa coisa que a gente faz aqui. Então divirtam-se, espero que vocês gostem. Fala, seu Lucas. Opa, e aí, Fausto, tudo bem, cara? Cara, muito obrigado por esse tempo. E você já conhece minha voz, eu tô conhecendo a sua agora e eu quero que você me conte quem é você, se apresentar pro pessoal que vai te escutar também. Perfeito. Então, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui e compartilhar esse conhecimento, ajudar a construir conhecimento com vocês. Muito prazer para todo mundo. Meu nome é Lucas Bastos, eu sou estudante de Relações Internacionais e eu venho aqui para justamente tirar as dúvidas do Fausto, justamente porque eu estou intrigado com tudo que ele está pensando e o que ele me apresentou até o momento, que me fizeram pensar bastante e além do que eu estudei na faculdade ou que eu tenho lido nas notícias também. A gente vai falar sobre isso. Lucas, o meu pai tinha 10 anos quando estourou a Segunda Guerra Mundial. Então ele morava em Tóquio, ele viu os bombardeios. O meu avô ele foi prisioneiro de guerra, ele ficou em campos de concentração russo e as sequelas desse tempo de prisioneiro. Ele sobreviveu porque ele era médico, né? Grande parte da tropa faleceu e ele ficou muito debilitado, e no inverno ele ia para o Brasil, só que na época não tinha esses voos de 26 horas que você chegava lá, né? Então não era assim que dava para ir e voltar depois do inverno. Ele acabou passando longos períodos aqui e veio falecer. O meu pai, com 18 anos, ele viveu todo o Tóquio isolado, se recuperando, e ele saiu com 18 anos com o irmão dele com 16. Eram 4 irmãos, então os 2 mais velhos vieram para o Brasil. E o meu pai ele teve uma história muito bonita, porque como o primeiro filho segue a carreira do pai, e o meu pai ele percebeu que ele não ia conseguir voltar para o Japão porque não tinha para onde voltar. A vida dele foi pautada por coisas que ele tinha como muito certas na vida dele: fazer medicina e viver da melhor maneira que ele pudesse no país que ele adotou. Ele conseguiu passar em federal, se formou e tal, mas a guerra deixou marcas irreparáveis nele, e eu tive que aprender a lidar com essas marcas, e eu cresci muito curioso a respeito de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, e eu escutava as versões de um japonês, e na escola eu lia a versão dos vencedores americanos, né? E da maneira como a gente... Então, para mim, sempre foi muito natural desde o começo que na guerra não tem lado certo e que os dois lados eles vão falar com muita convicção e que geralmente o lado que ganha vai contar a história. E que, na verdade, se você quiser saber mais detalhes, você vai ter que estudar a história da vida de pessoas. Então, é lendo o diário de Anne Frank, é lendo sobre a vida do Roosevelt, que você começa a entender a complexidade da coisa, que não pode ser simplificada da maneira que os jornais tentam fazer, né? Para ficar fácil para todo mundo entender.
Então, eu olho para tudo que está acontecendo e eu não acho que tenha lado certo. E eu fico muito curioso porque, uma coisa é você estudar a Segunda Guerra Mundial, agora, vivendo a história, o que a gente pode fazer? Como que a gente se posiciona? Como que a gente olha para esse tabuleiro? E como que a gente ajuda, por exemplo, pessoas do outro lado do mundo quando a gente tem essa oportunidade? E é por isso que entender o que acontece para mim é tão importante. E é por isso que eu fico feliz quando você me oferece ajuda, assim. Não sei se eu passo um pouco do espírito da coisa. Uhum. Não, dá pra entender sim, dá pra compreender sim. Eu comentei isso com minha família, como eu me sinto privilegiado com o conhecimento que a gente consegue na faculdade, de saber se posicionar, de saber o que fazer um pouco antes da... Quando os Estados Unidos anunciaram que estavam tirando as embaixadas de Kiev e vários outros países seguiram, pra mim seria o meu momento, entendeu? Eu iria junto com os diplomatas americanos pra onde eles fossem. Provavelmente pra Polônia, eu venderia tudo que eu tenho e tal. Porque era muito claro que isso já estava para acontecer, só que quando você chega e diz uma coisa dessa é muito difícil, né? Você ser escutado no momento que aparentemente está tudo certo, né? É igual começo de pandemia, assim, né? Você se agarra à fé de que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. Sim, você nunca acredita que vai acontecer até acontecer de fato. Mas ter a informação de que os diplomatas da maior potência do mundo estão com medo, estão indo embora, é suficiente para você ter medo e ir embora também. Aí, da parte da Ucrânia, do que você falou da população estar disposta a se defender e tal. Eu vi que você comentou no fim do vídeo que ia falar que pensou na ideia dos ucranianos entregarem, se rendessem. Conta mais um pouco disso aí, só pra eu imaginar qual seria a situação que você imaginou. Isso foi uma ideia muito merda. Inclusive, eu vou expor todas as minhas ideias absurdas, que eu sei que são absurdas, e eu quero que você desmonte, me dando o conhecimento que eu preciso para entender que as minhas ideias são absurdas. Tem canal muito antigo meu de pouco depois da eleição, ou talvez antes da eleição, falando sobre quem era Steve Bannon e o quanto ele era perigoso, e o quanto essa polarização, e o quanto esses motes eram muito parecidos, que quando você pega Let's Take Back Control do Brexit, quando você pega Let's America Great Again, são todos motes que seguem uma mesma linha de estratégia, que é polarizar as pessoas e querer de volta a mesma estratégia que traz esse reacionarismo. Ela tem como efeito colateral uma polarização muito grande. E quando eu escutava as pessoas dizendo que tinham dedo russo nisso, eu sempre achava a coisa mais absurda do mundo. Mas aí de repente começou a fazer sentido na minha cabeça louca, que quando eu olho para as lideranças, elas estão todas perdidas e elas estão reféns da necessidade de serem populares o suficiente para serem reeleitas. Então você pega o Bolsonaro no momento de reeleição, o Biden no momento em que uma reeleição é possível, você pega todas as lideranças democráticas sedentas por aprovação. Essa aprovação depende dessa nova maneira de se comunicar, que é através de redes sociais, e o que faz sucesso nas redes sociais é essa estratégia de engajamento. Essa estratégia de engajamento do tipo, você tá do meu lado, você é certo, você é esperto, você saca o que eu quero dizer. E aí, para você manter essa polarização e esse engajamento, você tem que ir ao extremo, só que esse extremo te compromete diplomaticamente, inclusive, e faz com que você tome decisões que não são inteligentes para o bem-estar e até para a segurança do seu país. E aí eu comecei a pensar, até que ponto a Rússia ela pode ter influência, e aí começa uma brisa assim completamente minha, tá? Até que ponto se a Rússia, podendo fazer parte do resultado de várias democracias, não teria também um presidente de seu interesse na Ucrânia, que é belicoso, que instiga esse sentimento nacionalista e de independência, de aproximação com a Europa, para que ele fosse de fato bélico e tentasse peitar contra o Putin numa missão impossível, que agora eu já vejo que não é tão impossível assim.
Mas o quanto esse presidente, com o posicionamento dele, ucraniano, não seria benéfico para a estratégia que o Putin poderia estar desenvolvendo? Foi uma coisa que eu pensei, assim, tipo, de madrugada, sleep deprived, assim, sem dormir, confuso. E eu queria que você me desse elementos para completar com informação, para eu não ficar tendo essas divagações inocentes, assim. Tá bom. Seria, os ingleses tinham muitas razões para pisou bastante na bola, muito baseado em medo, porque se você pensar para o que é que foi feita a União Europeia, ela foi feita justamente para unir os países, para não ter mais guerra, para dar estabilidade para o território, para ter estabilidade econômica e política, e muito para facilitar também as burocracias, dar livre circulação para as pessoas. E isso incomoda a Rússia, porque ela está vendo uma potência ser construída na sua vizinhança, está vendo países que nunca se uniram na história se unirem de novo, e são países que ele eventualmente pode querer. Não sabemos. E aí, quando foi que a União Europeia começou a pisar na bola? Quando eles começaram a ter planos para ter um hino nacional, para ter um exército. No fim das contas, eles tentaram ser os Estados Unidos da Europa. Entendeu? Eu digo assim, quem manda na União Europeia de verdade? A Alemanha, porque por causa do dinheiro, o euro foi convertido do marco alemão. Sim, e a moeda também, a moeda alemã era a mais poderosa dos países, sem contar a da Inglaterra, né? Sem contar a Libra, por isso que eles não quiseram adotar o euro no Reino Unido. E a Bélgica por ter a sede da União Europeia. E aí, você pode pensar militarmente, a Alemanha não tem poderio militar, esse foi o acordo desde a guerra, ela não pode ter bomba atômica. Mas a França, que está sujeita à Alemanha pela União Europeia, tem exército, tem exército de mercenários, inclusive, não oficial. É como se fosse um grupo terrorista, mas a gente não chama assim porque a gente está do lado bom, e tem várias aspas. Então, na prática, a Alemanha tem espionagem, tem exército de mercenários, tem bomba atômica. Porque se você atacar a Alemanha, você está atacando a União Europeia, e é uma velocidade de resposta imediata. Então, na prática, a Alemanha está mandando e desmandando na Europa inteira. E é isso. Para falar da opinião da União Europeia, a gente tem que voltar um pouco na gestão anterior da Alemanha. A Angela Merkel tinha Aí, de novo, eu vou fazer aquele mesmo disclaimer que você fez para falar do Putin. Não quer dizer que eu concordo. Eu vou elogiar a Angela Merkel porque ela é muito, muito inteligente e ela obteve muito sucesso nos objetivos dela. Qual era o objetivo dela? Era ficar no poder para sempre. O quanto ela pudesse, ela queria ficar lá e então pronto. Então, qual foi a estratégia dela? Foi adotar todos os discursos que os concorrentes faziam sucesso. Então, se a gente está com um populismo mais de esquerda, então a gente também adota porque a gente quer ficar no poder e a gente demonstra que vai fazer. Quando alguém demonstra uma proposta, ela vai exercer a eleição. E aí deixou toda a oposição de mãos atadas. Entendeu? Isso. Ela vai lá e adota. Ela fez isso e tanto é que o partido dela se diz extremo centro e eles não têm vergonha nenhuma em dizer isso, né? Afinal, tem dado certo. Adota e dane-se. A questão do gasoduto foi uma consequência dos acidentes com as nucleares, tanto da Chernobyl, teve Fukushima no Japão também. Então, aí veio uma demanda pela indústria verde. Exatamente. Ela já tinha começado a executar um plano nessa direção de vamos investir em pesquisa para conseguir mais alternativas energéticas para a Alemanha, e quando a Angela Merkel fala qualquer coisa para a Alemanha, ela quer dizer para a União Europeia inteira. Então, muitos países foram contra. A política pública executada na Alemanha não é o que serve para a Polônia, para a França, para a Itália e para o Reino Unido. Isso para justificar os motivos do Reino Unido ter saído.
Os outros países estão super incomodados, mas são super dependentes economicamente da Alemanha. O Reino Unido tem a Commonwealth, então eles já estão em um ambiente de livre comércio, já são autossuficientes com seus parceiros comerciais. Se a Europa não existir, a ilha não vai afundar. Eles vão ser o último a sofrer consequências com qualquer coisa que aconteça na Europa sempre. Então eles estão numa posição muito confortável. Bom, pensando no que está acontecendo, dá até para eu concordo muito com o Brexit, porque parece que eles previram o que ia acontecer, entendeu? Porque as pessoas se incomodarem, e sim, a influência de Moscou exponenciou esse sentimento foi por causa da crise migratória. Tudo que aconteceu por causa dos Estados Unidos na Síria, no Iraque, e gerou a crise migratória, entrou na Bulgária, Romênia e foi parar na Alemanha. Pessoal, vocês perceberam que os últimos segundos eles ficaram meio entrecortados, alguns pedaços, e depois meu jogo travou e a captura também travou e eu acabei perdendo alguns segundos de conversa preciosa. Mas depois ela continua, normalmente a coisa se estabiliza. Mas vamos continuar. A última coisa que eu vi aqui no áudio é que se fala que culmina na crise migratória. E sim, aí os refugiados eles vão todos para os países mais ricos. Certo. E com a Alemanha tendo o controle da União Europeia, ela direciona para onde vão refugiados. Ela direcionou muitos refugiados para o Reino Unido. Eles estavam pagando a conta. E aí sim, o Putin aproveitou isso, aproveitou esse sentimento de insatisfação dos ingleses, que estavam recebendo muitos refugiados, e direcionou os ataques justamente para separar o Reino Unido da União Europeia. Não só o povo queria separar, mas é interessante para o Putin que o Reino Unido não esteja junto com a União Europeia, justamente quando ele for fazer essa festa que ele está fazendo na Ucrânia. Agora, uma curiosidade que eu tenho é assim, eu acredito sim que o Putin ele participou ativamente nisso. Aí você fala que sem ele tudo teria acontecido da mesma forma. Quais são as forças assim do Reino Unido capazes de gerar toda essa movimentação no sentido de convencer, manipular a opinião pública para o Brexit? Quem são as pessoas que mais ganham? Eu estou fazendo uma pergunta muito difícil. Não, é por aí mesmo. Quem mais ganhou no Reino Unido foram os políticos mais à direita, os conservadores, Boris Johnson e sua turma. Mas eles não têm nenhum vínculo muito próximo a... Não tem nenhum vínculo que eu saiba, assim, ou que esteja muito explícito com Moscou. Não tem. Inclusive, o Boris Johnson... Mas eles têm o interesse de grandes empresas e de grandes interesses econômicos do país, né? Sim. Então, por exemplo, todas as decisões que são tomadas pelo nosso Congresso, cara, é tudo muita influência da bancada do agro, bancada da Bíblia, uma série de bancadas que, na verdade, representam os grandes... as maiores fortunas do país, e não deixa de ser a mesma coisa lá. As grandes fortunas inglesas, elas ganharam com o Brexit? Eu sei que teve uma parte importante que foi da pesca. As indústrias pesqueiras, eu acho, feitos a leis da União Europeia que estavam começando a incomodar a soberania inglesa. E a liberdade de atividade deles. Isso. Começou a mexer na liberdade econômica dos ingleses e a coisa começa a crescer demais. Então ele resolveu o problema. Então o Brexit, na verdade, ele tem o que é principal para não ser uma grande vantagem só para o Putin. Ele agradou a elite do país e engajou a direita que se beneficiou disso para continuar no poder, né? Tá, eu voltei aqui para a Ucrânia para a gente não desviar muito do conflito, da parte em questão. Quando a gente fala que não tem santo na guerra, os ucranianos não são 100% bonzinhos, o governo ucraniano também tem lá seus podres. Só de olhar para o mapa, a gente já consegue ver o interesse da Bielorrússia justificado em engajar junto, e a gente consegue ver também parte da Moldávia, que está sob influência russa, para incomodar a Ucrânia nesse momento. Se a gente aproximar aqui,
dá pra ver que a Moldávia tem uma saída para um mar muito michuruca. Olha até onde vai a Ucrânia aqui. A Ucrânia não deixa a Moldávia sair para o mar de jeito nenhum. Tem também a Bielorrússia. Tem um rio que começaria aqui, que dá a saída pro mar, daria a saída para o mar para a Bielorrússia. O que acontece aqui? Não dá para ver nenhum porto, não tem nenhuma estrutura portuária para a Bielorrússia. Um dos planos do Putin, uma das possibilidades aqui, é que ele consiga fechar essa parte aqui, tomar o acesso do rio para o mar e tomar de Odessa até Mariupol. Aí ele vai manter a Rússia pobre. Ele vai empobrecer vai manter a Ucrânia pobre. Ele vai empobrecer a Ucrânia para mais tarde voltar para a escalada de conflito. E para que seja mais fácil também, né? Porque ele está enfrentando uma resistência que ele não estava esperando. E foi interessante que você identificou que ele está lutando em duas frentes agora, porque ele está tendo que lutar contra o povo da Rússia. Porque é bom a gente fazer essa separação. Isso foi uma coisa muito acertada que você falou, de que essa guerra é uma guerra do Putin, não é a guerra da Rússia. Certo? E a gente separar a pessoa do país é muito importante. Eu acho que, eu não sei, agora, cara, eu não vou lembrar se eu coloquei no vídeo da Anastácia ou não, mas ela disse que já tem por exemplo, as tropas que passaram já foram, mas tem tropas que estão para atravessar a fronteira, que sabem da verdade, porque ainda estão com celulares, e que estão recebendo de ordens para avançar e não estão avançando, e estão arcando com as consequências disso, e eles preferem morrer como mártires do que entrar para atacar a Ucrânia. Isso diz muito. Por exemplo, 3 mil pessoas sendo presas por dia em Moscou também diz muito, porque não vai ter cadeia para todo mundo uma hora. O que os caras vão fazer? Vão matar os civis que estão sendo presos? Isso não está demovendo. As ruas não estão vazias porque 3 mil pessoas estão sendo presas por dia, né? Exato. É aquilo que eu comentei lá. O Putin construiu respeito. E construiu na população a ideia de que ele é sim a pessoa mais competente, ele é o melhor líder para a Rússia. Mas ele está destruindo isso tudo muito rápido. Assim, na escolha dos líderes, isso é uma escolha consciente, tá, das pessoas. Não é sempre que a gente escolhe um líder mau, uma pessoa ruim, para nos governar. Assim, não é sempre que a população é inocente nisso. Eu acredito que na situação da Rússia, eles escolheram de propósito, porque eles também se sentem ameaçados pela OTAN e tal. Mas como é que eu digo isso sem causar pânico nas pessoas? Eu acho que quem segue o canal aqui tá preparado, cara. Então, eu acho que o Putin falhou em plantar esse sentimento. Eu não sei se foi falta de confiança, em plantar o ódio da Rússia sobre os outros países e implantar o medo da OTAN sobre a população russa. Eu acho que nisso ele falou. Porque a população... Porque eu acho que... E eu tô falando assim, baseado em voz da minha cabeça. Parece que a maestria do Putin ele tá em conseguir concentrar o poder das oligarquias, todo mundo dando apoio a ele, porque ele meio que viabilizou essas oligarquias, e ele tem o controle do povo pelo medo, não pelo respeito e pela admiração, porque o povo russo ele não se sente ameaçado no seu território como o Putin, ele tenta convencer todo mundo o tempo todo, e tolerar isso já estava ruim, né? O investimento em militarização e faltar em educação e faltar em outras coisas já estava ruim, mas agora parece que passou da linha do aceitável. E de repente uma coisa que era tolerável, de repente ficou insuportável e agora ninguém quer mais. E sim, isso aconteceu muito rápido. Foram 20 anos para construir isso e 3 dias para destruir tudo. Aí é que tá. Dessa parte do medo das pessoas, ele conseguiu ao longo do tempo uma das poucas verdades que ele passava para dentro da Rússia era da ameaça dos Estados Unidos, principalmente, com
a Rússia. Tipo assim, o medo que o Ocidente tem da Rússia é justificável por esse tamanho de terra que está aqui, certo? Eu não sei se você chegou a ouvir dos internacionalistas que deram entrevistas ou participaram de podcasts, o conceito de Heartland, de Greenland, você chegou a ouvir? De que domina o mundo quem tem essa maior extensão de uma ponta a outra, dessa maior planície que é a Eurásia, né? E aí a organização do Tratado do Atlântico Norte é justamente para impedir esse domínio por uma pessoa só. Então, explicando para quem está seguindo o canal, você vê que você tem uma extensão que vai de fora a fora o continente, que é uma reta que começa lá no Japão, na Coreia, e que vai até a Espanha e Portugal. E se tiver alguém que é dono de tudo isso, vai ser uma potência marítima e terrestre que vai mandar do mundo e que vai ser imparável. E para evitar que alguém tenha esse poder todo, você dividiu, fragmentou, você tem os países bálticos, você tem essa divisão e você tem meio que uma OTAN impedindo a expansão do outro lado. Só que, por outro lado, a OTAN ela também vai se expandindo por interesse dos próprios países que se sentem ameaçados, né? Desculpa, eu só quero adicionar uma coisa que eu quero que você me fale em relação a isso, se esse é um ponto de vista válido também. Eu tenho a impressão de que o Putin ele conseguiu capitalizar um sentimento de ressentimento da Rússia, porque a Ucrânia, a partir do momento em que ela fala muito russo, claro, não 100% dela, mas a partir do momento que ela fala muito russo, que o russo é muito parecido, e que eles se desenvolvem muito eles estavam recebendo aluguel desse porto aí que você está apontando, antes deles se anexarem a Crimeia. Eles estão recebendo royalties do gás e do petróleo que está passando pelo território deles. Então eles estão cobrando pedágio por uma coisa que não é riqueza natural deles, sendo que eles têm riqueza natural deles, eles têm petróleo, eles têm gás, eles têm trigo, eles têm um monte de coisa. Então eles também vendem isso e são concorrentes da Rússia. Eles estão mais próximos e podem fazer esse intercâmbio econômico e cultural e se desenvolver. Então eles falam não só russo, mas um monte de outras coisas, porque essa proximidade permite. E de repente eles passam a ser vistos como os novos russos ou os russos que deram certo. É como se o Putin ele conseguisse capitalizar em cima desse sentimento que o russo tem de que ele está virando coreano do norte, enquanto o coreano do sul ele tá fazendo um banquete com o capitalismo e com os intercâmbios gerados. E esse ressentimento todo ele gera um engajamento que é mais ou menos o nível de bolsonarista que tem aqui, que está sempre entre 20% e algumas coisas por cento, mas que como são muito barulhentos, eles dão a impressão de maioria ou de um percentual representativo da nação. Eu estou falando muita bosta ou não? Não, é isso aí. Eu tenho uma impressão parecida. Até, eu acho que não só isso. O ganho que o resto da Europa tem com o enriquecimento mútuo entre Ucrânia, a Polônia, a Alemanha, todo mundo que se aproveita do gás natural sem nenhum toque de Moscou, incomoda muito a Rússia. Sim, é justificada. A ameaça da Rússia dominar o Heartland é real. E o Greenland, que é tudo isso aqui em volta, esses países em volta, Irã, Índia, os tigres asiáticos. Que é a outra reta, né? Que é a outra reta que se fez. Sim. Esse arco aqui é o que devia conter o Putin. E são países muito fracos e eles são fracos de um poder muito descentralizado. E eles são fracos como resultado desse projeto para que o óleo escoasse do Golfo Pérsico, subisse e o Mar Vermelho ali barato, não é? Tipo, se o Irã e o Iraque hoje eles são pobres do jeito que são, não é porque a religião deles ou o governo deles é ruim, é porque houve uma campanha massiva de instigação de guerra para que eles se destruíssem e nunca se desenvolvessem. Exatamente, né? Proposital. Causada muito pelos Estados Unidos, com certeza. Aqui, vamos falar um pouquinho da geopolítica dos Estados Unidos, de por que eles são tão poderosos, por que eles são quem são. Os Estados Unidos não tinham como dar errado. Eles têm saída para os dois mares maiores, o Atlântico e o Pacífico. Eles têm um interesse hegemônico, um plano de Estado de dominar tanto o Greenland quanto o Heartland. E
eles conseguem isso através da cooperação, de influência da cultura de todos os outros países. Hollywood. E tem a parte do dólar também, Hollywood também. Mas da parte do dólar, mais importante, porque eles conseguem ser sócios de todo mundo. Já que todo mundo, quando negocia em quando dólar. Tem algum conflito... quando tem algum conflito, todo mundo corre pro dólar, vende tudo e compra dólar. Eles conseguem ser sócios de todo mundo. Então, se os Estados Unidos quebrar, ele leva todo mundo. E se qualquer outro país quebrar, vai pedir socorro a quem? Estados Unidos. Sim, o Brasil imprimindo eles real. Não estão preocupados com a inflação. O Brasil imprimindo real, ele gera inflação no Brasil. Os Estados Unidos imprimindo dólar, ele gera inflação no mundo e o mundo não percebe. Quer dizer, demora para que consiga reconhecer, né? Sim, no fim das contas ele gera uma demanda para ele mesmo. E qual é a proposta? O que é que eles vendem para o mundo? Que eles são um país pacifista, que eles querem só negociar e tal. E, em grande parte é até verdade. Boa parte dos líderes americanos tinham de fato esse objetivo. O que a gente discorda, o que eles discordam entre si é pelo meio que vão fazer isso. E a única coisa que eles concordam veementemente, eu diria que 99% dos presidentes estadunidenses, 99% que eu tiro o Biden da conta, eles vão eles acreditam que o militarismo é a melhor forma. Eu não sei se você está ciente da dimensão do poder dos Estados Unidos. Eu não sei se você ficou intrigado quando eu falei que os Estados Unidos sozinho consegue dar conta com o pé nas costas. Não, eu não duvido. Mas é que assim, quando eu falo que a OTAN está de braços amarrados, é porque ela não tem como tomar uma atitude sem tomar a responsabilidade de ter guerra para si, né? É uma justificativa legal, aquela desculpa que você precisa para começar a guerra. Eu não tenho dúvida que ele tem um poderio para acabar com tudo ali. E assim, essa incursão na Ucrânia está deixando claro que o Putin ele tinha muito mais imagem de forte do que força efetivamente, o que coloca ele numa posição ainda mais frágil, né? E aí é que tá. Por isso que eu falo que o medo russo é justificado, porque dessa potência aqui, dessa brincadeira aqui, eles são um dos poucos países no mundo que tem a tecnologia dos porta-aviões dominada. Eles fizeram esse dever de casa enquanto estava todo mundo se destruindo no período pós-guerra. Então, quando a China ainda era pobre, quando a Rússia ainda era pobre e estava se recuperando, em parte pela União Soviética, pesquisando tecnologia e tal, eles estavam sem influência de ninguém, sem se incomodar, desenvolvendo as tecnologias necessárias para ter porta-aviões. Então, eles têm suas bases militares móveis, ninguém sabe a posição exata, nem os chineses, nem os russos. Eles têm tudo aqui em volta. Teve um professor meu que pegou documentos antigos da Casa Branca para a gente estudar. E ele mostrou que em algum momento, acho que foi em 2014, a posição dos porta-aviões americanos. E eles estavam justamente todos no Mar Negro, no Mar Mediterrâneo, no Mar Arábico, em volta da Rússia e em constante ameaça. E isso é uma política de Estado dos Estados Unidos, intencionalmente para causar medo na Rússia e para constranger qualquer atitude parecida com a que o Putin está tomando agora. E por que é que esse momento foi propício para que o Putin conseguisse essa situação que você identificou certamente como confortável, para deixar a União Europeia, para deixar a OTAN de mãos atadas? É justamente o presidente fraco, Joe Biden. Você acha que um lutador de MMA ali, ele tomaria as decisões necessárias para acabar com tudo e resolveria de forma simples? Não é questão de ser lutador de MMA. Não, eu entendo. Assim, eu fiz uma piada bem sarcástica, bem zoada. Não, eu entendi o que você quer dizer. É porque a gente vê o nosso Putin, ex-agente da KGB, conseguiu se manter no poder por tantos anos e tal. Com certeza ele sabe lutar um monte de arte marcial, ele sabe pilotar um tanque, um helicóptero, um jato, enfim.
Mas esse não é exatamente o ponto. Isso não é relevante para a grandeza disso tudo. Você acha que porque, assim, o que faltou aí foi uma manobra de antecipação a isso, né? Você acha que um outro presidente ele conseguiria se antecipar com os recursos que eles tinham? Justamente nesse ponto que eu queria chegar. A Ucrânia está pedindo para entrar na OTAN tem 8 anos. Se o presidente dos Estados Unidos quiser que a Ucrânia integre a OTAN, não tem... ninguém que possa impedir isso de acontecer. Não tem ninguém que possa impedir. Mesmo a Ucrânia podia entrar na OTAN sem exército, se os Estados Unidos quisessem, porque ele financia mais da metade da OTAN. Faltou vontade, faltou coragem, justamente por aqueles motivos que eu citei lá no comentário. É um pedaço de terra muito grande e muito pouco útil pros interessados, né? Você acha que os Estados Unidos não têm absolutamente nenhum interesse em ter domínio, influência forte sobre essa região? Eu acho que tem algum interesse, mas da parte cultural, eu acho que eles já conseguiram. Eu acho que é o que mais importa. Sim, é você fazer com que o ucraniano fale eu sou a União Europeia e não Moscou. Tipo, eu não Sim, quero... a democracia é boa, o Ocidente é do bem, a gente tá do lado bom, do lado certo da história. Sim. É isso. Eu acho que se os Estados Unidos ou a OTAN mesmo quisesse impedir o ataque, teria que ter feito isso antes. Teria que ter não anunciado aos 4 ventos, olha, a gente está conversando com a Ucrânia, a gente está fazendo proposta aberta ao público, para os jornais internacionais, olha, Ucrânia, você quer entrar na OTAN? A gente tem aqui um lugar legal para você. Isso foi muito tarde. E não tinha que ter feito isso a público. Com alarde, eu conversei inclusive com meus colegas. Com alarde, porque dava a impressão que ele queria o capital político que seria fruto disso, né? Parecia que ele mais queria demonstrar o poder de poder trazer ela do que efetivamente trazê-la, né? Isso. Se fosse um presidente que tivesse visto a movimentação da Rússia e tivesse integrado a OTAN, ou se tivesse integrado a Ucrânia à OTAN sem aviso prévio, o que é que eu estou falando aqui? Se a OTAN tivesse disponibilizado tropas antes de anunciar que a Ucrânia integraria a OTAN, e quando o primeiro soldado russo atravessasse a fronteira e visse um soldado britânico, um soldado inglês, a conversa seria outra. Entendi. Faz sentido. Não, faz todo sentido. O que aconteceu é que não só eles não tomaram uma atitude, como depois eles ficaram dando a cara a tapa e falaram bate, do tipo, ele vai entrar, hein, ele vai entrar, hein. E quando ele entrou, é como se ele tivesse sido desafiado a isso. E aí não tinha preparo nenhum para receber ele, né? Isso. A Ucrânia, por mais que seja um país grande, são 2 Polônias o tamanho da Ucrânia. E aí a OTAN também deu, olhando isso pelo outro lado da narrativa, pelo lado da narrativa, se você não tivesse ameaçado e falado nada, você não daria ao Putin o turno de dar essa jogada, do tipo, se entrar para a OTAN eu vou atacar. Porque foi a ameaça que abriu espaço para que ele se posicionasse no tabuleiro, né? Exatamente. Ele teve essa liberdade. Cara, faz todo sentido. Agora, faz todo sentido. Eu não sei onde é que esses caras estavam com a cabeça. Eu não sei se foi de propósito. Eu não sei. Eu começo a me questionar de verdade quem são. Assim, se existe gente do Ocidente interessada nessa guerra. Porque assim, essa guerra ela me deixa muito preocupado em relação às sanções que a Rússia vai ter, e o quanto a China está abrindo concessões agora, por exemplo, de compra de gás, de compra de trigo, coisa que ela não fazia antes, e que ela tem uma demanda enorme. Então eu vejo uma dança de cadeiras aí, que, por exemplo, a Europa pode não conseguir comprar mais commodities da Rússia e comprar do Brasil, e sei lá, a Rússia começar a alimentar a China agora. E isso gera uma mudança nos eixos, assim, né? Econômicos e mexe muito nas estruturas de poder também. Eu fico curioso de saber como que tudo isso pode acontecer. Isso é muito verdade. O mundo como a gente estava acostumado
de Estados Unidos ser a polícia do mundo, ninguém mexe com eles, eu acho que essa realidade acabou. Sim, já mexeu. Você acha que eu falo muita bosta quando eu falo que o Putin, pelo menos, ele quebrou esse imaginário de poder absoluto dos Estados Unidos, mesmo ele tendo esse poder, mas ele tá com a imagem muito enfraquecida agora? Não, com certeza não. Não. Ele aproveitou o movimento que os Estados Unidos não tomou para fazer uma jogada muito mais tranquila. Porque se ele tivesse, naquela situação hipotética, se ele tivesse entrado na Ucrânia e tivesse ameaçado, ou se ele tivesse passado de tanque por cima de um soldado americano, ele estaria iniciando uma guerra mundial. Ele não cruzaria essa linha jamais. Então ele teve todo o cuidado de ter essa narrativa para não quebrar tratados internacionais, de entrar para resgatar gente que estava desesperado pedindo ajuda, e depois de desmilitarizar a Ucrânia porque os dois estados pequenos ali estavam apavorados. E eu acho que foi isso meio que amarrou as mãos da OTAN, que ela não pôde retaliar, porque tudo isso está previsto nas leis internacionais de guerra, né? Foi isso. Uma sequência de fatores também. A saída estabanada dos Estados Unidos no Afeganistão enfraqueceu a imagem deles e tudo mais. Por que você acha que essa justificativa do Putin não aparece claramente nos noticiários? Do tipo, galera, qual justificativa? O Putin usou essa justificativa de entrar não como invasor, mas como defensor desses estados independentes, porque o jogo da narrativa ele não é exposto na mídia, né? Simplesmente chegam e falam, o Putin invadiu e é isso aí. E aí você passa uma imagem de fraqueza da OTAN, de má vontade de ir lá resolver o assunto, né? Sim, eu acho que parte disso é incompetência dos jornais ocidentais. Eu vejo os jornais chineses e russos muito mais inteligentes, né, nessa questão, porque assim, é um dilema da liberdade de expressão que a gente tem. Quando você não tem liberdade de expressão, quando o governo controla a mídia, é muito mais organizado, é muito mais coeso que a mídia fale para o mundo e fale para dentro exatamente aquilo que eles querem que seja o governo quer. Isso. E quando você libera completamente a liberdade de expressão, você deixa, você tem seus interesses e deixa o jornal falar X, outro jornal falar Y, e um dizer que o outro está falando besteira e a população ficar perdida sem informação nenhuma. Então vê se faz sentido, porque eu acho que, por exemplo, muito do que a gente sofre hoje, essa desinformação desenfreada, é o quanto engajamento dá dinheiro e o quanto desinformação e ódio dá engajamento. E eu acho que se a mídia chegasse, se o jornal vou citar um relatório aqui do SBT, por exemplo, ele fosse tentar explicar para o cidadão médio quais são o nível de complexidade envolvido em todas as movimentações que estão acontecendo, o cara já trocaria para novela muito rapidamente. E quando ele fala, olha, tem um cara ruim fazendo uma coisa ruim, mas talvez venha o herói e salve o dia, para ele, dentro do universo dele, o mundo dele passa a fazer sentido e ele fica feliz com aquilo. Você acha que as narrativas elas são as que vendem mais e por isso ao mesmo tempo desinformam, mas também foda-se porque não vai fazer diferença? Tem isso também. A gente paga pelas duas situações. O cara de Moscou, que você falou, que fica super incomodado, que não tem acesso às informações, ele fica praticamente na mesma situação da gente que recebe informação demais. Porque ele... E a facilidade de absorver a informação que o público tem é muito limitada. Desse jeito, a pessoa prefere procurar novela. Eu tava vendo o Asmongold, eu não sei se você sabe quem é um grande nome do World of Warcraft. Ele tava analisando o Google Trends e viu que o mundo inteiro estava pesquisando acho que a gente tem até um problema a mais por causa disso, o Brasil. O mundo inteiro estava falando da Ucrânia e o Brasil estava falando do Elden Ring. Isso. Tipo, vai ter um joguinho novo, talvez eu consiga abrir um canal, talvez eu consiga um monte de servidor e eu pago meus boletos streamando o joguinho. Então eu preciso estudar ao máximo para ser o primeiro a ser o cara que vai falar pela comunidade. Sim. Exatamente. Então, principalmente o cara do Brasil, ele é muito o cara que troca pra novela. Quando o assunto começa a ficar um pouquinho técnico, ele já não tem paciência, ele não quer saber. E não dá pra julgar, porque é muito longe e assim, não cabe na nossa cabeça que isso vai afetar a nossa vida, né?
Quando na verdade Sim. pode muito afetar a nossa vida, cara. É o que mais vai afetar. Porque a gente tá fudido, porque assim, a gente tá falando da Europa, talvez passar frio, desacelerar absurdamente a economia deles e desequilibrar toda a economia mundial. E aí, o que vai acontecer? A gente vai começar a brigar pela mesma comida? Cara, quando dá problema na safra do arroz, o estrangeiro não sofre e a gente se fode, imagina o mundo inteiro querendo comida ao mesmo tempo. Sim. O que vai acontecer com o Brasil, eu já dou spoiler, que vai subir o preço dos alimentos e o Bolsonaro vai culpar o Lula e o Lula vai culpar o Bolsonaro. E vai ficar por isso mesmo, porque ninguém vai entender a profundidade do problema. E aí todo mundo vai ver o preço na prateleira e vai culpar o político sem entender que isso é inevitável e que a gente não consegue tancar o poder de compra dos estrangeiros, né? Porque antigamente você tinha um monte de chinês querendo comer carne, mas não tinha dinheiro para pagar mais do que a gente. E agora o chinês tem mais dinheiro do que a gente para pagar pela carne. Então o preço sobe, a gente come frango, ovo, vai comendo o que dá. Embora nós sejamos os produtores de carne que somos. E aí você vai desbalancear toda essa economia e vai ter... Eu não consigo assim pensar no tamanho. Deixa eu colocar as minhas loucuras, porque eu separei uma lista de perguntas assim que vou te fazer dar risada. Manda ver. Qual a chance da Ucrânia virar uma Al-Qaeda e um dia se virar contra a própria OTAN, com esse monte de armamento que ele está conseguindo lá? De virar uma Al-Qaeda. Não de virar uma Al-Qaeda, eu exagero. Mas assim, você está fortalecendo muito a Ucrânia. Peraí, você tá pensando num grupo terrorista? Não, pera, eu tô me expressando mal. É que como você já é muito técnico e você já vai exatamente pro ponto certo, eu tô fazendo umas associações muito abrangentes, cara. Peraí, deixa eu reformular. O que está acontecendo? A OTAN está armando absurdamente a Ucrânia para ela se defender da Rússia. O quanto esse poder bélico que a Ucrânia está conseguindo agora pode ser um problema no futuro. Não interessa para que lado. Entendi. Pô, eu preciso pensar nisso. Não, fica tranquilo. Não, se você... Depende um pouco da educação que os ucranianos têm. Eu não tenho muita... O nível educacional deles, né? E o nível de alienação deles em relação ao nacionalismo, que também é nutrido ali. Porque também é um país polarizado. Eu achava que era... não só isso, eu não conheço a cultura da Ucrânia para saber qual é a intimidade que eles têm com as armas, por exemplo. Cara, a Ana falou que todo mundo tem treinamento compulsório. Então você, a não ser que você seja deficiente mental, físico, você tem que servir. E esses tanques que estão sendo abandonados ou conquistados, eles estão sendo muito bem manipulados lá. Tá, mas eu digo antes disso. Talvez essa invasão crie um sentimento coeso da população que impeça esse tipo de coisa acontecer. Mas o que eu tô falando é da cultura armamentista antes disso. A Ucrânia era um país armado? Eu não sei dizer. Não, é um país muito enfraquecido desde os últimos tratados. E a preocupação deles nunca foi ofensiva, foi sempre defensiva. Eles sempre souberam que uma hora eles iam ser atacados, embora eles não acreditassem que ia ser agora ou tão cedo. Mas eles conseguiram resgatar os treinos muito rapidamente. Assim, eu tô te falando baseado no depoimento de 2 pessoas. Então, não tenho condições nenhuma de garantir isso. Mas eu acho que eles não vão ter sentimentos expansionistas e revanchistas assim, né? Eu acho que não é o caso. No máximo um orgulho nacional que eles vão querer preservar o território deles cada vez mais. Eu acho que não, eu acho até bom que eles cultivem esse sentimento, porque assim, cultura armamentista, todo mundo tem sua opinião a favor ou contra o armamento da população. Tem países que dão certo por uma série de motivos, tem países que dão extremamente errado por outra série de motivos, mas eu acho, pro caso da Ucrânia, isso já é a opinião minha, eu acho positivo que eles cultivem esse espírito, essa cultura, assim. Deixa eu fazer um backup do que a gente falou até agora, que eu tô com medo de perder de novo. Beleza, voltamos. Outra dessas perguntas loucas é o quanto... Mas aqui, isso é uma preocupação para mim, mas que vendo a coisa que eu tô vendo agora, já não é uma preocupação tão grande. Você acha que a Alemanha ela vai continuar se posicionando da maneira que se posiciona, mantendo as sanções contra
a Rússia e auxiliando a Ucrânia? O que você acha do posicionamento dela no meio da OTAN? Você acha que existe uma desconfiança dentro dos países da própria OTAN que nem todo mundo possa estar engajado tanto assim? Isso é uma coisa interessante a se pensar. Nunca foi convocada a OTAN para uma guerra. Uhum. Isso nunca aconteceu. Então era todo mundo, se der ruim, chama aí que eu vou. E nunca ninguém teve que ir, né? Isso, exatamente. Qual é o acordo? Tipo, vai ter GVG e vai todo mundo no domingo. Assim. Tipo... Sim, é por isso que eu acredito mais numa Commonwealth da vida, sabe? Se mexer com o Reino Unido, eu tenho certeza que o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, porque... Eu tenho certeza que esses caras vão responder, porque eles são muito mais próximos, todo mundo fala inglês, todo mundo tem a mesma cultura, mais ou menos. Mas se os cara atacam, por exemplo, a Dinamarca, você acha que Polônia, você acha que eles se meteriam ali pela Polônia? É isso, interrogação, sei tanto quanto você. A OTAN nunca foi testada nesse ponto. Assim, pelo que eu tô vendo das movimentações, eu acredito que vai responder de fato. Porque... a Polônia nunca teve tão armada. E tudo está se direcionando para cá. E é engraçado que, justamente, desculpa te interromper, a aparência que dá é que eles nunca quiseram se arriscar pela Ucrânia porque eles teriam que pagar toda a conta. E a Polônia, pagando parte da conta dela, já não fica tão pesado assim você se dispor a manter sua palavra, né? Isso. A Polônia é um povo complicado. Assim, se eu tivesse que chutar um país que não vai se dispor a entrar em guerra com alguém, no caso da OTAN, eu acho que seria a Polônia, porque apesar de eles terem uma história muito, muito bonita no sentido poético da coisa, porque na realidade foi uma coisa muito feia o que aconteceu com a Polônia. A Polônia já foi invadida por todo mundo que existe ali em volta. É um dos poucos países que não dominou os outros, então eles têm esse sentimento, esse horror à guerra absurdo. Então eu nem julgo o polonês não querer se meter em guerra, o polonês querer desertar e tal. Eu tenho uma amiga da Polônia e ela fala que a história deles é marcada por um monte de tragédia e eles nunca têm condições de se defender, porque é sempre um poder muito grande de passagem por ali. E aí, em toda guerra, eles são devastados, eles têm que começar tudo de novo e eles nunca viram uma potência. E se eles quiserem brigar com alguém, eles têm que brigar em todas as frentes e não dá pra você fazer isso, né? Exatamente, eles acabam virando a terra de ninguém, da trincheira. Exato. Agora, outra coisa é quando você vai se despedir do soldado francês, do soldado inglês, uma coisa é ele estar indo para defender, sei lá, o país vizinho. E outra coisa é ele estar indo lá na Ucrânia defender os caras que falam alemão, que falam russo. É complicado. Por que essa minha ideia de que uma rendição ucraniana ganharia tempo e seria eficiente contra o Putin é uma bosta? Com certeza. Isso aí você pode riscar, esquece. Mas assim, me dê argumentos, me mostre o quanto essa ideia é ridícula. Tá, o povo ucraniano tem muito apego à terra deles, eles não têm pra onde ir. Eles veem a questão de defender o território como um tudo ou nada. É matar ou morrer, e a gente não tá falando aqui. A gente não tá falando de um joguinho. Sim. A gente tá falando de literalmente. Eu não sei se meus filhos e meus netos vão nascer ou vão ter uma boa vida se eu não defender isso aqui. Então é uma situação inimaginável que eu não desejo nem pro meu inimigo. E eu nunca me imaginei, nunca me coloquei nessa situação. Não sei nem o que pensar disso. Mas. Tipo assim, teve um vídeo que ficou até famoso de um jato militar passando em cima de um bairro residencial e uma criancinha chorando. E esse jato lança um míssil. Eu pensei, velho, se isso fosse perto da minha casa, se eu visse um jato militar passando e derrubando um prédio que um amigo meu mora, sim, é claro, eu não ia desertar, velho. Eu não ia pra lugar nenhum. Entendeu? Eu ia defender minha terra do jeito que desse, porque eu gosto daqui, porque eu nasci aqui, porque eu tô vendo as pessoas que eu gosto sofrendo, então...
Me arrepiou conversar com a Ana e assim, eu perguntei, você acha justo, você acha honesto que o ucraniano ele não possa sair do país dele estando em idade militar? E ela pensou e ela falou, olha, realmente eu não posso dizer que é justo, e não é, mas é muito reconfortante ver que tá todo mundo aqui. E é mais reconfortante ainda ver que o pessoal não quer ir embora. Tipo, os caras não estão batendo, chorando, falando deixa eu ir embora, me permita sair. O sentimento é a gente vai ficar. E a rendição na entrada não significou nada. Isso foi uma coisa muito bacana também, que eu não consegui ver dessa forma. Porque da maneira como a coisa foi colocada, a força da Rússia era tão massiva que o ucraniano, ele jogava a arma no chão e saia correndo porque ele não tinha o que fazer. Mas na verdade ele estava deixando para lutar depois em território mais aprofundado ali, né? E aí ele recupera aquela base, porque tem filas de pessoas para ocupar aquela posição em que ele estava antes. Então essa rendição não significa nada. E aí o tanque que foi deixado para trás para tomar conta daquele spot, daquele ponto, ele é destruído e aquele ponto é retomado. O que é uma estratégia russa contra ela mesma, né? Sim, não é nem uma estratégia só russa. A gente chama de estratégia russa porque foram os russos que usaram mais vezes. Isso. Uma grande dimensão territorial, mas isso é o plano de qualquer país. E a Ucrânia é muito grande e eles têm bastante espaço de recuo. Eles podem deixar, por exemplo, esse rio como uma defesa estratégica, colocar tanques, artilharia aérea espalhados por aqui. E deixar destruir pontes e tal, deixar tudo isso aqui para o território russo, defender a partir daqui. E quanto mais o russo invade, eu vi você falar que eles tiraram placas, eu nem conseguiria pensar nisso, nossa, placas de direção. E aí você fala, caralho, né, que da hora, e tipo, você consegue, por empatia, ver o que eles estão vivendo e vibrar junto com eles, né, quando esse tipo de coisa dá certo, Sim, você mora ali, você está rodeado de pessoas que moram ali, você está defendendo a sua terra, você tem todas as motivações do mundo para ganhar a guerra. Agora, eu não sei se vai ter número para isso. Assim, se a gente sabe disso, óbvio que o Putin sabe. Sim. Entende? Por isso que, se fosse para apostar alguma coisa, eu ainda apostaria na Rússia. Mas quanto mais demora, melhor. Sim. Então, eu esperava conseguir muito mais cedo. Eu tinha a impressão de que quanto mais o tempo passava, mais feio ficava pro OTAN, porque ela mostra que ela não consegue fazer nada. Mas muito pelo contrário, cada hora que passa desfavorece muito a Rússia, porque é mais gente morrendo e desertando do lado deles. Tá morrendo muito mais russo do que ucraniano nessa brincadeira, e isso é... Exato, isso é uma coisa impressionante. E é natural. Assim como morriam mais americanos do que afegãos. Porque você não pode sair matando todo mundo que é civil, e o civil pode enfiar uma faca no seu olho e já era. Sim. Assim como morriam muito mais americanos do que vietnamitas. Exato, assim embora eles tivessem um poder muito maior. Isso, assim como morreram muito mais sauditas, egípcios, sírios, iraquianos do que israelenses. Israelenses com isso aqui de espaço de só com isso. Tem agora, outro interessante aqui. Outra coisa que eu não anotei, que, cara, que bom que eu lembrei para te perguntar isso. Qual seria a justificativa possível, Singapura? A Singapura, a Malásia. A Singapura é uma cidade menor que Salvador, a cidade que eu moro. Sim. E é um país. E tem pacto de defesa com Israel e tal. Sobrevive, sim. Que eu queria te perguntar é quais seriam as implicações da OTAN aceitar oferecer para a Ucrânia bateria antiaérea, e qual seria a justificativa legal para isso? A OTAN ela pode usar o mesmo argumento que a Rússia usou ali para poder destruir a ameaça militar de Kiev? Pegaria isso dentro da tecnicalidade da coisa ali? É importante você falar desse respaldo jurídico, porque não existe. Direito internacional não existe, certo? Na prática, tipo assim, existe para alguns países, não é o caso da Rússia, porque a Rússia é uma potência gigante, não tem como ameaçar a Rússia com direito internacional. Tem que ver o que é que vai passar pela cabeça do Putin quando ele der de cara com uma bateria antiaérea de outro país aí dentro, porque a gente não sabe até onde ele está disposto aí nesse conflito. Ele pode interpretar como é só mais uma força, assim como os capacetes alemães foram para a Ucrânia, é só mais uma defesinha, ou ele pode dizer, esse país está me atacando.
está me atacando. Uhum. E aí a Rússia declarar guerra a outra pessoa, a outra nação. Você acha que a OTAN ela vai correr esse risco? Eu acho que não. Eu acho que... Eu não acho que nem que a gente tem que ficar perdendo tempo com a OTAN nesse momento, entendeu? Eu acho que a gente tem que esperar o conflito da Ucrânia se resolver, porque a OTAN não vai se meter aqui, a não ser que seja só dinheiro e armas, e talvez suprimento, comida, vai. É porque... Mas fora isso... É porque, assim... Você viu a hora que eu me emociono, assim, no vídeo que eu falei... Cara, ela diz que se eles tiverem bateria antiaérea, com o que eles têm por terra, eles vencem a guerra em 2 dias. E ela tem uma esperança muito grande de que isso aconteça, e é muito triste, porque a probabilidade é mínima, né, de que isso aconteça de fato. Isso. Eu não acredito nisso. Eu acredito mais nos ucranianos aproveitando o espaço de recuo e deixando os russos cansados. E porque assim, eu vi outro vídeo ontem de um russo que mora na Ucrânia dando bronca nos soldados russos, dizendo: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são uma vergonha para o país e para suas famílias. Vocês estão obedecendo um cara de terno que está no conforto de sua casa, e o presidente daqui tá pegando em armas para consertar a besteira que vocês estão fazendo. E aquilo me comoveu muito. Eu consegui me colocar no lugar do soldado russo. Nossa, eu daria arma para esse senhor. E, sabe, ia embora. Eu ia pra Romênia. Isso não tá chegando aos canais de notícia, mas tá tendo muita desertão, né? E se tivesse uma comunicação mais eficiente e garantias para esses soldados, talvez o nível de deserção assim fosse muito maior. Sim, o Putin também apostou nisso, apostou na deserção do outro lado, mas eu acho que ele perdeu. Perdeu, porque, sim, e se ele... É que é difícil acreditar na estupidez. Você sempre fala, não, o cara deve ter previsto, ele deve ter alguma arma contra isso. Mas geralmente não é o que acontece, né? Tipo, não tem muito que o Putin possa fazer com um cara que larga o tanque, entrega isso pra Ucrânia e vai embora. O que ele vai fazer? Mandar o cara voltar? Ele não tem braço que alcance o cara pra puxar a orelha de volta, né? Também. Mas eu tô falando da deserção do outro lado. Sim. Ele chegou a mandar passaportes e salários melhores para líderes, para tenentes, sargentos, coronéis do exército ucraniano, para se tornarem russos. Porque isso pegou na Crimeia. Porque isso que pegou na Crimeia, mas em outras circunstâncias e com... em um outro momento histórico isso funcionou na Crimeia, né? Isso, porque a Crimeia já era muito mais russa do que ucraniana, do que o resto da Ucrânia. Então, tinha um monte de gente lá que tava louca pra virar russa. A penúltima pergunta ela é conspiracionista demais e a gente vai perder tempo que vai estragar, vai diminuir a qualidade do vídeo. Mas tem uma coisa que eu quero... Só de curiosidade, vai que... Não, tá vergonha. É porque eu tava pensando mesmo, mas que quando eu pensei essa lista, eu pensei em justamente o que eu posso pensar fora da caixa que pode ter um pingo de verdade que possa ser explorado por alguém que manja muito de geopolítica. A minha ideia foi essa. E com essa ameaça de abastecimento da Europa, e se existisse um interesse muito grande de Rússia e de China de realmente começar um novo eixo de poder a partir da sabotagem da Europa ali. E de desabastecimento da Europa mesmo, e com as duas trocando aquilo que elas têm de melhor. Eu acho muito... eu acho a hipótese baixa. Porque seria um conspiracionismo muito louco e teria que ter uma conjunção de fatores que simplesmente não dá para orquestrar desse jeito. Mas é que eu estava tentando cobrir ao máximo com criatividade as possibilidades que envolviam essa guerra. Não precisa nem comentar, cara, é ridículo mesmo. E o último ponto que eu queria escutar um pouco você falando: o quanto você acha que a democracia nesse mundo que está se formando, ele é uma desvantagem competitiva? A Rússia está mostrando que ela não está funcionando muito bem, assim, mas e a China? E o quanto a democracia, ao gerar brigas internas por engajamento e por vitória nas eleições, gera uma ineficiência e a falta de um plano de país para longo prazo,
uma coisa que esses países mais autoritários, cara, a China faz plano de 20, 30 anos e ela está conseguindo executar com muito sofrimento uma relativa boa parte dos planos que ela tinha. Uhum. Eu tô lendo um livro agora que é a China versus Estados Unidos. Eu parei um pouco porque eu tô fazendo muita coisa. Eu comecei a estudar Rússia e vi esse negócio e eu só penso nisso agora, eu só leio a respeito disso agora. Mas era esse livro que você estava... nesse livro que eu estava lendo, ele fala sobre o plano. terminar, né? Ele fala sobre o plano econômico da China, que é um plano que eles fazem, que é um plano para 50 anos. E a diferença das empresas privadas para as empresas públicas, o modelo de financiamento, o quanto eles fazem transferência de renda do trabalhador para o Estado para ganhar potencial de investimento, o quanto boa parte desse dinheiro levantado ele é investido em outros mercados para também ao longo do tempo tornar cada vez mais difícil o crescimento por especulação, porque as empresas elas têm que superar a performance dos papéis, e a performance dos papéis com dinheiro que ela investe é muito alto. Tem muita coisa envolvida aí, mas o que você vê é que a China ela é centrada, ela sabe o que ela quer prevalecer sobre o resto do mundo. Então, se ela tiver que perder dinheiro para prevalecer sobre o resto do mundo, ela vai perder, tomar prejuízo. A dinâmica capitalista do lucro, da sobrevivência pelo lucro que a gente tem na democracia não faz muito sentido para a China, porque ela está disposta a sacrificar o lucro e a boa qualidade de vida de um cidadão para garantir a subsistência dele a longo prazo. O quanto isso se tornou uma vantagem competitiva muito grande, que vai tornar as democracias cada vez mais difíceis de sobreviver ao longo do tempo. Você consegue pensar alguma coisa em relação a isso? Eu entendi. Tem alguns pontos que eu... Pode discordar de tudo, pode... Não, sim. Tudo bem. Eu discordo nesse sentido da China sacrificar riqueza ou sacrificar o povo pela dominação mundial e tal. Eu acho que é justamente o contrário. Não que ela queira, eu não acho que ela queira dominar o mundo, mas ela quer ter uma segurança e uma estabilidade que é conquistada pelo fruto do trabalho, da transferência de renda do trabalhador mesmo. Ela tem um Estado muito poderoso. E isso faz com que no mundo em que a gente compete cada vez mais pelas coisas, a gente vai fazer microchip e tem que competir com Taiwan, a gente vai fazer placa, tem que competir. Nesse mundo em que a gente tem que ser eficiente, como que a gente vai... Talvez eu consiga formular melhor dessa maneira. Como que as democracias competem com a China agora? Em produtividade, em eficiência. Para sobreviver. Tá. Isso é uma pergunta de ouro. Se tivesse um jeito, eu já teria sido feito. Sim, exato, isso que eu ia falar. Sim, mas se alguém tivesse a resposta para isso, seria tão poderoso. Mas uma coisa é você não ter essa resposta até agora. E outra coisa é você olhar o horizonte e não ver uma possibilidade nenhuma disso acontecer. E aí, o que a gente faz? Não tem. Não tem. Eu sinto lhe informar, mas a China tem sim um plano de dominação mundial. Não é eu quero governar todo mundo, eu quero mandar em todo mundo. Mas ela quer ter a mesma dominância, ou maior, que os Estados Unidos têm sobre o resto do mundo. E vai conseguir, aquele papo de ser sócio de todo mundo já conseguiu boa parte. Assim, o que a gente fala na faculdade, o que a gente discute mais é se a China não já conseguiu isso, se é inevitável. Por quê? Da parte econômica, a China já conseguiu fazer com que todo mundo fosse sócio dela também. Se a China quebrar, todo mundo quebra. Como é que a gente vai fazer, tipo assim, essa videochamada aqui, essa televisão, esse computador, nada é feito sem a China mais. E aí, eles têm um plano para manter e para escalar essa dinâmica de dependência. Porque o que é que eles se policiaram para não cometer o mesmo erro dos outros países? Porque quem deu essa situação para a China foi a gente e o Ocidente. A gente criou essa dependência da China achando que eles não iam... achando que eles iam continuar pobres, que eles não iam saber gerir. Sim. Certo? Foi uma puta inocência. E a gente já sabia que a China era um país autoritário e deu todas as ferramentas para eles expandirem economicamente, expandirem sua influência para o resto do mundo. O que é que eles estão fazendo agora? Eles estão criando uma dependência estrutural nos países.
Eu sei que você está lendo o livro aí. Eu não sei se você já deve ter chegado no conceito do One Belt, One Road. Já ouviu falar disso? Não. É um, é um plano de infraestrutura para eles reconquistarem a Rota da Seda. Uhum. Eles querem pacificar isso aqui, pacificar o Oriente Médio, por meio do comércio. Eles querem ser o businessman do Oriente e expandir para o resto do mundo. Todos os países foram convidados a participar disso, menos os Estados Unidos. Cara, eu fico feliz, quer dizer, feliz, infelizmente, para os Estados Unidos. Mas quando você pensa que toda a vida é valiosa e que a vida no Afeganistão, no Paquistão, no Irã, ela deveria ter no mínimo, ser oferecido a ela a liberdade para ela se esforçar e conseguir alguma coisa que ela queira, essas oportunidades elas deveriam ser oferecidas. E se a China está disposta a fazer isso, isso é legal. Os Estados Unidos que lidem com o ressentimento do mundo inteiro depois, mas é uma iniciativa legal, né? Eu também acho. Mas assim, esse é Xi Jinping. Uhum. O próximo você não sabe. O próximo a gente não sabe. Por mais que seja um plano de Estado, por mais que esteja no sistema político chinês, que a gente já sabe que é muito sólido, que funciona melhor do que as democracias. Uhum. Não estou dizendo que eu apoio, não estou dizendo que eu gosto. Estou dizendo como o mundo funciona. Que é eficiente. Então, quando você fala que o Putin é eficiente, pelo menos ele mostrou no primeiro movimento, você não diz que você está torcendo por ele, que você aprova o que ele está fazendo. E a China é inquestionavelmente extremamente eficiente. Ela tirou bilhões de pessoas da fome e agora está aumentando cada vez mais a remuneração deles, mesmo com essa transferência de renda toda. Isso. Eles querem que o mundo seja eternamente grato e dependente da China, para que eles sejam a maior potência global e a potência que cuida do mundo. Eu não sei até onde, não sei o quanto de boa intenção tem nisso. Eu não sei a cabeça do ser humano que vai estar governando isso para cara agir como um Bolsonaro, estragar tudo daqui para ali. O problema é que a gente também está falando de um país que dá créditos sociais, né, da pontuação social. A gente também está falando de um país que fecha a torneira quando precisa e depois quer forçar a abertura. Por exemplo, você não vai ter mais do que um filho, senão ele vai ser reconhecido, mas você pode de repente ter muitos incentivos para que as famílias tenham mais filhos. Então, literalmente, as pessoas elas perdem determinadas liberdades individuais de decidir como elas querem viver a vida delas, porque o plano soberano da nação ele é mais importante, ele deve ser seguido. Então, exatamente. Então imagina, cara, eu tenho pra mim, tipo, eu não teria um filho. Eu adotei a Lana, mas eu não teria um filho, porque eu olho pra esse planeta e eu não acho que eu faço bem pra ele colocando mais criança no mundo. E a China, ela olha pra economia dela e fala, estamos precisando de crianças. E lá ela poderia simplesmente falar, eu quero que você tenha 3 filhos porque esse é o seu papel social aqui. Então você mexe com coisas que são muito pesadas. Você mexe com liberdades, você mexe com autonomia, que é uma coisa muito pesada. E que você não pode dizer que é bom. Por outro lado, é extremamente eficiente. E o eficiente ganha nesse mapa aí, né? Exato. Assustador, cara. Assustador. É de verdade. Eles querem construir estrada, ponte, ferrovia para ligar Xangai, Pequim, Hong Kong. Eu acho que o Japão tá no bolo, com certeza. Enfim, eles querem ligar isso tudo até Lisboa, até o Reino Unido e passar por aqui por cima também, ligar o Canadá e aqui descer para América do Sul, mas conversando o mínimo possível com os Estados Unidos. Não sei quando, eu não acho que a gente vai estar vivo pra ver isso acontecer. Mas que a gente vai ver que a gente já está vendo os passos iniciais sendo dados, isso com certeza. Você acha que, e aí eu juro que é a última pergunta, você acha que os interesses da China eles podem salvar o planeta no grito, na marra? Porque quando a gente sair dessa base de energia que a gente tem hoje, você necessariamente vai gerar um impacto econômico devastador. Porém, ele poderia dar uma sobrevida aí pro planeta, né? Porque a gente está meio que acabando com ele. Você acha que essa nova China aí, ela pode ser a potência que vai meio que salvar, estender a vida do planeta? Ou você acha que é esperar demais deles?
Eu tô mais nessa linha de raciocínio aí. Eu acho melhor a gente fazer o nosso, não esperar tudo da China não, porque é aquele negócio. Eu sei, o plano da China, o plano de Estado é bem intencionado, mas de boa intenção o inferno tá cheio. Eu não sei qual vai ser o próximo líder chinês. Eu não quero esperar a China, não. Eu sou muito inocente, né? Eu gosto muito de ter fé nas coisas. E, tipo... É isso, eu quero acreditar nisso. Eu também quero. Seria maravilhoso. Eu quero ver o One Belt One Road funcionando a todo vapor e os Estados Unidos que lide com isso. Dane-se os Estados Unidos. Mas eu não acho que é o que vai acontecer. Queria que fosse, mas não acho que é. Cara, eu queria que eu conseguisse expressar assim o quanto eu sou grato por esse papo. Eu teria vários outros e é muito gostoso falar sobre isso, assim. É como uma das conversas que eu tinha com o Leonardo, assim, as minhas especulações aleatórias e alguém da área falando sobre aquilo que estuda e entende. É muito satisfatório, muito gostoso essa conversa. Obrigado mesmo. Muito massa, eu que agradeço a participação aí. Você me ensinou a jogar de murquinho. Você sabe que vem gente emocionada no falar comigo, assim, né? O pessoal fala assim, pô, certeza mesmo que você não vai fazer mais vídeo de BDO, cara? Pô, eu vou parar de seguir seu canal, mas com dor no coração. Eu falo, cara, não tenha dor. Tá tudo bem, a gente é amigo, você não precisa ficar assistindo os vídeos que eu faço. Um dia talvez eu volte a fazer, né? Eu não consigo falar sobre coisas que não sejam muito relevantes na minha vida no momento em que eu tô falando sobre elas. E é por isso que os assuntos eles vão mudando e é difícil me acompanhar, mas é difícil me seguir. É isso, eu também sou assim. Eu vou partir para esse lado de querer entender o mundo, como as coisas funcionam, justamente por causa do que acontecia em minha vida. E é isso, é por isso que eu tô aqui. Vamos marcar um dia de você vir aqui, mas vamos mesmo, não é falar vamos marcar e não fazer, pra você contar a vida e falar um pouco da sua trajetória. Tem uma coisa que eu vivo, ideias não faltam, né? O que falta é trabalho mesmo. Mas eu quero trazer a Márcia, eu quero trazer pessoas e compartilhar histórias de vida, porque tem muito adolescente que assiste o canal e que está olhando para a vida agora e pensando para que lado eu vou. E quando você vê a história de uma pessoa que trilhou boa parte daquilo que ela está para trilhar, é muito inspiradora. A pessoa pode não seguir o teu caminho, mas ela pode se inspirar e descobrir o caminho dela. Isso sempre é bom, cara. Isso sempre é muito bom. Vou encerrar o vídeo agora e aí a gente tem umas considerações finais. Gente, espero que seja útil, espero que vocês tenham gostado dessa conversa tanto quanto eu e um grande abraço para vocês. Vai lá. Valeu, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa conversa e eu quero saber o que é que vocês pensam sobre também. Se alguém tiver alguma informação para acrescentar ou para achar que eu também posso ter falado besteira, eu não sou o dono da verdade, eu estou só me formando em relações internacionais. Tem muita gente que discorda de mim por aí, muita gente da academia, claro, e eu quero que vocês se informem, se vocês tiverem curiosidade, se informem com gente especializada na área, porque eu acho que elas são as pessoas que vão mais te deixar mais bem informadas sem viés político, ideológico. Uma curiosidade, falando nisso, o que é que você acha que eu sou, de esquerda, de direita, de centro, o que é que você acha? Eu acho que você tem bom senso. Muito bom, né? Muito bom isso, muito obrigado. Eu acho que uma pessoa que entende de relações internacionais e de geopolítica como você entende, é impossível você conseguir cair na retórica polarizante que a gente tem. E é que como os canais polarizados eles recebem investimento massivo, você não tem abundância de conteúdo com bom senso sendo veiculado para que as pessoas se inspirem nele. Basicamente isso. Perfeito. Valeu, Fausto. Obrigado, gente. Isso aí.